Olá, graças a Deus, a paz do Senhor e Salvador, Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, em nome do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Uma ótima sexta-feira a todos, né? Sexta-feira Santa, sexta-feira da Paixão, a sexta-feira que nós lembramos, celebramos a morte do Senhor Jesus, né? E para quem não sabe, essa sexta-feira santa nós comemoramos a nossa vitória. Parece estranho essa palavra, mas a palavra é essa, porque Jesus ele morreu, mas ele não está morto, né? E quando Jesus morre, ele garante para nós a nossa vitória. A nossa vitória estava na morte do Senhor Jesus. Jesus vencendo, Jesus morrendo, foi a vitória de cada um de nós. Por isso que a Bíblia diz que nós somos mais que vencedores. Por quê? Porque Cristo venceu por nós. Cristo venceu a morte. Cristo venceu o pecado. Cristo carregou, né, a coroa de espinhos que era para eu e você, para nós ter levado, para nós termos carregado. Então, estamos voltando aqui, né, no nosso canal. Você que não é inscrito, se inscreva, ative o sininho das notificações. Esses dias nós estávamos viajando, né, e aí estamos na correria também da obra de Deus, né, não estávamos gravando, mas já de volta aqui para falar dessa sexta-feira. Hoje às 22 horas tem live, nós vamos tocar também as orações pela manhã, né, às 6 da manhã, e Deus assim vai abençoar a sua vida. Mas eu estou aqui passando hoje, nessa live especial, para a gente refletir sobre a sexta-feira santa, sexta-feira da paixão. E o profeta Isaías, é um texto que eu gosto muito, ele descreve a respeito da sexta-feira santa no seu capítulo de número 53. Isaías, capítulo 53, né? No versículo 1, eu vou começar do versículo 1, que diz assim a palavra: quem creu em nossa pregação? E quem foi enviado? Quem creu em nossa pregação, a esse foi revelado o braço do Senhor. Quem creu em nossa pregação? Quando ele está falando isso, ele está falando na pregação da palavra de Deus, na pregação do Evangelho. Primeira coisa, nós precisamos crer na palavra de Deus, crer no Evangelho. Nós, humanamente falando, fisicamente falando, não vimos Jesus ser crucificado. O que você vê é filmes, né? Filmes, curta-metragem, né? Peças teatrais, tudo isso é válido. Que Deus abençoe a todos os atores, atrizes, Deus abençoe a todos que procuram fazer corretamente segundo a palavra de Deus. Mas como eu estou falando aqui de crer, você precisa crer para você receber essa vitória que eu falei, que foi o benefício da cruz para a nossa vida. É você crer. Crer em quê? Crer que Jesus foi crucificado. Crer que Jesus sofreu. Crer que ele pagou um alto preço para que nós, eu e você, tivéssemos vida. Para que eu e você pudéssemos hoje respirar. Crer que Jesus ele ressuscitou mais de 2000 anos atrás, né? Ele morreu e ele ressuscitou. Você precisa crer. Ah, pastor, mas eu não vi, ninguém da minha família viu. Mas aí é o crer. Crer é a certeza. Crer é a certeza que a palavra de Deus, a Bíblia que foi escrita, está falando a verdade. Aí muitos perguntam: pastor, mas a Bíblia foi escrita por homens. E eu pergunto: quem ia escrever, gente? Se não fosse os homens, se Deus não usasse homens para escrever em pedras, em tábuas, até chegar o papel nas nossas mãos, quem ia escrever?
né? Quem ia escrever? Então nós precisamos crer que homens cheios do Espírito Santo, usados pelo Espírito Santo, escreveram a palavra, escreveram sobre a morte, escreveram sobre a dor, sobre o sacrifício, sobre a ressurreição, e crer para que sejamos beneficiados. Você só pode ser beneficiado pelos benefícios que na cruz foi gerado em nós, né? Se você crê. A Bíblia diz que maldito todo aquele que fosse pendurado no madeiro. O madeiro, a crucificação era como hoje uma prisão perpétua, né? Uma cadeira elétrica. Né? A pessoa comete um pecado gravíssimo em determinados países, você sabe que a pessoa é condenada à morte. Então a cruz é isso, uma condenação que Jesus sofreu por nós, levando, pagando o preço pela nossa vida. Aí ele continua no verso 2, porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência, nem formosura. Aí diz assim, olhamos-los, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Aí diz assim, era desprezado e mais rejeitado entre os homens de dores, que sabe o que é padecer. Aí diz, e como um de quem o homem escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Olha que palavra forte, né? A palavra está dizendo que olhava para ele e não tinha beleza, e não tinha formosura. Mas por que não tinha beleza? Por que não tinha formosura? Por quê? Porque ele estava levando os nossos pecados. E o pecado é sujo. Você vê que a palavra, ela considera o pecado como a cor de sangue. Né? O pecado, não que a cor vermelha seja o pecado, mas o pecado é comparado ao vermelho, né? Uma cor forte. Né? Você vê que o puro, o branco, o alvo, é considerado como puro. Então a palavra diz que ele não tinha beleza, ele não tinha formosura. Primeiro, ele estava levando os nossos pecados, e o pecado não tem beleza. O pecado não tem formosura. Segundo, ele estava levando as nossas dores. Como é que uma pessoa que está sentindo muita dor, ela faz? Qual é a cara, a feição de uma pessoa que está sentindo muitas dores, né? Qual é a feição dessas pessoas? Você já sentiu muitas dores, você não fez uma cara bonita, você não deu um sorriso lindo com muitas dores, né? Você não teve não deu um sorriso tremendo quando você estava sentindo muitas dores. A feição de uma pessoa que está sentindo dor é de sofrimento, é de tristeza. Agora imagine você que Jesus estava sentindo a dor de todo mundo. Não foi uma dor minha, uma dor sua, foi uma dor de toda a humanidade, aqueles que virão e aqueles que já foram. Jesus estava sentindo todas as dores de uma só vez. Imagine todas as doenças, as enfermidades, todas as doenças, todas as que já existiram, as que existem, as que vão existir. Jesus estava levando tudo ali. Todas essas dores, todos esse sofrimento. Jesus está levando todos os pecados dos que já foram, dos que estão vivos, dos que vão nascer. Imagina. Então não tinha beleza. E nesse momento, a Bíblia vai dizer ainda no versículo 3, que ele fica só, tá? Ele foi rejeitado. Ele foi rejeitado. Todos o abandonaram. Todos o abandonaram. Todos o rejeitaram. E você sabia que tem muitas pessoas que até hoje ainda rejeitam? Mesmo a gente pregando a palavra, mesmo a gente ensinando, mesmo a gente exortando, tem muitas pessoas que ainda rejeitam. Aí tem outros que trocam a sexta-feira pelo ovo de Páscoa, a sexta-feira pelo peixe, né? Mas não sabe o sentido da sexta-feira santa. Não estou dizendo que seja errado você comer chocolate, nem que seja pecado comer peixe, nem não comer.
mas é muito maior, muito mais forte, muito mais profundo do que os que as pessoas fazem, não é verdade? Porque, na verdade, o que as pessoas fazem com uma sexta-feira é comercializar. Como o Natal, como o Dia das Mães, o Dia das Pais, as pessoas comercializam, né, tudo isso. Então, mas quando a gente vai aqui falando da sexta-feira, você vê que é muito mais forte, é muito mais profundo, né, do que o que você é capaz, o que eu sou capaz de imaginar. Dando só mostrando aqui para você algo básico, procurei fazer com que você entenda o que nós estamos comemorando hoje, celebrando hoje, a sexta-feira da Paixão. Aí diz assim, versículo de número 4, vai dizer assim a palavra de Deus: certamente Ele tomou sobre si aqui, as nossas enfermidades e as nossas dores. Ele levou sobre si. E aí diz assim, e nos reputarmos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Sabe o que é isso? Ele levou as doenças físicas, ele levou as doenças físicas e as doenças da alma, né? As doenças físicas, as doenças as enfermidades exteriores e interior. Todas, ele levou sobre si. É por isso que eu sempre prego, né, que quando você crê, você não pode deixar doença no seu corpo. Você não pode aceitar a enfermidade em você. Por quê? Porque essa enfermidade Jesus já levou. Jesus já venceu ela. Então você não pode aceitar. Você tem que profetizar, determinar a sua cura pela fé. Por quê? Porque Jesus já pagou o preço para que você alcançasse a sua cura. Vamos lá. Versículo de número 5 diz: mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas as nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre eles. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Olha que coisa forte. Tudo que Jesus sofreu foi para que eu e você tivéssemos paz. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então ele sofreu tudo na cruz para que nós, eu e você, encontrássemos a paz. Aleluia. Glória a Deus. Aí diz, pelas feridas de Jesus nós somos sarados. Sabe o que acontece aqui? Você é perdoado porque ele foi ferido. Você é perdoado porque ele foi ferido. Ah, pastor, só é perdoado na igreja quem tem os méritos para alguém ser perdoado. As feridas de Jesus. Talvez vai ser duro o que eu vou falar aqui, mas o assassino, se ele se arrepende de verdade, ele é perdoado pelas feridas de Jesus, tá? Aquele que te enganou, que te traiu, que mentiu para você, que te maltratou, que te perseguiu, ele é perdoado pelas feridas de Jesus. Assim como você também é perdoado, porque a Bíblia diz que todos pecamos e todos nós precisamos da glória de Deus. Então você é perdoado pelas feridas de Jesus, você é curado pelas feridas de Jesus. Por que eu tenho direito à cura? Por que uma pessoa tem direito à cura do câncer, à cura da AIDS, doenças graves, né? Porque uma pessoa tem direito à cura, né, de uma hernia, de uma hemorragia, de uma febre, de uma dor. Por que a pessoa tem direito à cura, pastor, da diabetes? Por que a pessoa tem direito à cura? Está aqui, pelas feridas de Jesus, sabe? Ele foi ferido para que eu e você fôssemos curados. Aleluia. Oh, Jesus maravilhoso. Como é bom ouvir a tua palavra verdadeira, né? Ele foi ferido para que eu e você fôssemos curados. Então toma posse da sua cura aí agora. Já aproveita essa palavra, já toma posse da sua cura. Já toma posse do seu perdão, né? Toma posse da sua cura, toma posse do seu perdão aí aonde você está. Se volte para Jesus, se arrependa de verdade. Você que está afastado, volte para Jesus. Você que nunca pisou na igreja, se entregue a sua vida ao Senhor e Ele será contigo. Bom, versículo 6 para a gente encerrar aqui, diz assim, todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Eita Deus!
Nós estávamos andando, a humanidade era ovelha sem pastor, não tinha o cuidado de Deus. Então, Jesus, ele é a nova aliança. É através de crer no nome de Jesus que nos aproximamos de Deus, que nós nos chega a Deus. Ele disse: eu sou o caminho. Que caminho é esse? O caminho que leva ao Pai. A primeira aliança que Deus fez com o povo desobedeceu, o povo foi rebelde, aquela aliança foi quebrada. Entenda uma coisa, estava todo mundo condenado ao inferno. Todo mundo condenado às trevas. Mas aí Jesus veio como uma nova aliança. Por isso que a palavra diz que aquele que crê será salvo. Aquele que não crê já está condenado. Por quê? Porque, na verdade, antes de Jesus, todos já estavam condenados. Todos já estavam condenados. Mas Jesus veio como uma oportunidade, me permita essa palavra, como uma oportunidade de a humanidade refazer uma aliança com Deus. É por isso que o apóstolo Paulo disse na sua carta a Timóteo que só há um mediador entre o homem e Deus. Um mediador, não é José, não é Maria, não é João, é Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz por você. Por isso que você não tem que seguir, não tem que deixar de seguir a Jesus por causa de homem, por causa de igreja, por causa de pastor, por causa de liderança, por causa de vizinho, por causa de família. Ah, eu não vou mais para a igreja porque fulano disse isso. Ah, não vou mais para a igreja porque fulano fez isso. Não. Você está entendendo agora que quem garantiu a tua vitória, quem garantiu o teu perdão, quem garantiu a tua aproximação a Deus, chama-se Jesus de Nazaré. E é no nome dele que eu quero orar por você. Senhor Deus e Pai, eu venho entrar na presença do Senhor em nome de Jesus, porque é o nome que está acima de todo nome, é o nome que traz salvação à nossa vida. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero te agradecer, porque a palavra diz que o Senhor nos amou de tal maneira que deu o seu Filho por nós, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Obrigado por dar o teu Filho, para nos dar vida, para nos dar vitória, para nos salvar. Jesus, eu quero te agradecer por ter levado as nossas dores, por ter levado os nossos pecados. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor fez por nós. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, por ter levado aquela cruz, por ter carregado aquela coroa. Eu e nenhum dos que estão aqui acompanhando suportaria sofrer o que o Senhor sofreu por nós. E nós somos gratos a Ti. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor fez por nós. E eu te peço que os benefícios da cruz alcance cada pessoa agora. Que os benefícios da cruz possam alcançar esta pessoa, trazendo cura, trazendo paz, trazendo alegria ao coração. Visita, meu Pai, aos que estão oprimidos com depressão, com pânico, com medo, doenças psíquicas, doenças, meu Pai, meu Deus, da alma. Aqueles que estão agora, meu Pai, hospitalizados, que eles recebam o benefício da cruz, que é a cura. Meu Deus, aqueles que estão acamados, na dependência de remédios, que eles recebam o benefício da cruz. Aqueles que sofrem com perturbações demoníacas na sua vida, na sua família, nos seus caminhos, que recebam o benefício da cruz, que é a libertação, meu Pai, a salvação, em nome de Jesus Cristo. E você que crê, diga: Pai, obrigado por ter dado o teu Filho. Diga: Jesus, Filho de Deus, obrigado por ter vindo fazer a vontade do Pai. Levante a sua mão e diga: Pai, eu reconheço que se não fosse o Senhor e o seu Filho Jesus, eu não estaria aqui, a minha família não estaria aqui. Com as suas mãos estendidas, diga: eu e a minha casa, eu e a minha família recebemos os benefícios da cruz. Diga amém, diga graças a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Entende uma coisa, a Bíblia diz assim: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus se fez maldito por nós. Jesus foi lá, pendurou-se, foi crucificado, para que eu e você fôssemos beneficiados. Quando eu digo o benefício da cruz, não é que a cruz seja uma bênção, não.
Não é que a cruz seja a bênção. Entenda, a cruz era como se fosse uma prisão perpétua hoje em muitos países. Mas Jesus lá na cruz, naquilo que era uma maldição, como diz a palavra, Jesus foi benefício para nós, tá bom? Que Deus te abençoe. Tenham todos um dia maravilhoso na presença de Deus, com muita reflexão. Eu quero pedir uma coisa a você: se inscreva no canal, você que não é inscrito, ativa o sininho das notificações, comenta aqui também, compartilha. Tem muitas pessoas que precisam entender sobre a Sexta-feira Santa. Que Deus te abençoe. Fica na paz em nome de Jesus.